Nossa, quando a pessoa já tem essa consciência, o processo para ela, por exemplo, pegar o roteiro e acabar com a fobia é muito mais fácil. Muito mais fácil. Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. Eu tenho percebido, com a interação que a gente tem com o pessoal, que muita gente ainda tem dificuldade em entender os sintomas, entender as reações do corpo em relação à fobia, né? E eu queria que você explicasse pra gente, desse uma dica de como as pessoas podem ter essa consciência do corpo para os sintomas, para aquilo que dispara. É uma coisa bem recorrente as pessoas não terem muita consciência do problema que ela tem. Assim, a pessoa tem consciência do seguinte: eu tenho uma coisa que eu tenho muito medo e esse é um medo muito absurdo, eu perco o controle. Só que é raro alguma pessoa chegar, por exemplo, para mim, quando eu fazia muito atendimento individual, é bem raro a pessoa chegar para mim com a consciência plena, já sabendo tudo, assim, sabe tudo que sente, sabe quais são os pensamentos que passam na cabeça na hora da fobia. Já chegar e te falar assim, ó, eu tenho essa fobia e acontece isso, não tem essa clareza, né? É bem raro. Algumas pessoas já chegaram para mim com essa clareza assim, Anderson, eu sei exatamente. Eu sei o momento que dispara, qual é o gatilho que realmente dispara, o momento que minha emoção vai embora. Eu sei qual é a emoção que eu sinto. Eu tô falando desse jeito, mas a pessoa não falou desse jeito. Ela chegou já descrevendo. Anderson, o momento que me dispara a fobia, que vem o medo, é esse momento, quando acontece isso desse jeito, esse é o ponto onde começa, aí começa a vir esse pensamento e isso, a pessoa tinha até a sequência dos pensamentos que vinha na cabeça dela, vem isso, depois isso, e aí vai vindo o desespero e tal. Eu até falei pra ela, você percebeu o nível de consciência que você tem do seu problema? Ela, sim, porque isso me incomoda muito. Ela achou que era normal, que assim, não é normal, porque é uma coisa que me incomoda muito, é óbvio que eu vou ter total consciência. E não é normal. Assim, o comum é as pessoas terem muita consciência, sim, do sentimento. Porque em qualquer situação a emoção nos marca muito. Tem uma frase, eu já citei ela aqui, vou citar de novo sem citar a fonte, que eu não sei a fonte, mas as pessoas vão lembrar muito pouco do que você disse, mas vão se lembrar muito de como você fez elas se sentirem. Então, assim, se você fez uma pessoa se sentir mal, ela vai se lembrar para sempre. Ela pode nem lembrar exatamente as palavras que você disse, mas ela vai com certeza lembrar que você fez ela se sentir mal. O contrário também é verdadeiro. Positivamente. Se você fizer uma pessoa se sentir muito bem, talvez depois de 10 anos ela nem lembre exatamente as palavras que você disse que fez ela se sentir bem, mas ela vai se lembrar da sensação. Ou pelo menos vai lembrar de você assim, fulano é uma pessoa legal, a Natânia é uma pessoa que eu gosto. Por quê? Nem sei, mas eu me sinto bem quando eu tô perto dela. Teve uma vez que ela me falou uma coisa que, nossa, eu me senti muito bem, mas o que foi? Exatamente as palavras, geralmente as pessoas não vão lembrar e tudo. Então, as emoções são uma coisa que marca muito a gente. E aí, na fobia, é uma emoção exacerbada, uma emoção muito forte, que surge na fobia, seja medo, pânico, pavor, terror. Então, as pessoas naturalmente vão tender a lembrar muito mais da emoção do que, o que estava passando na minha mente, quais são os pensamentos que vieram, qual foi o ponto realmente onde a fobia começou. Então, realmente, as pessoas tendem a não ficar muito presentes para isso. Você falando aí, eu tô tentando aqui buscar, né, na minha consciência com relação à fobia que eu tinha, e realmente, assim, eu não tinha essa consciência de várias coisas, né, de sintomas. Eu lembro que quando a gente sentou para você aplicar a técnica comigo, você me fazia algumas perguntas de algumas coisas assim, eu não sabia nem direito responder, justamente por não ter essa consciência. E eu tenho percebido isso nas pessoas que interagem com a gente, que várias delas, né, eu posso dizer assim, sei lá, 98% das pessoas não têm essa consciência. Então, é muito importante, né, ter
a consciência do corpo, dos sentimentos. O que acontece? Geralmente, as pessoas não têm consciência não só em relação à fobia, mas a vida inteira. Sim. E aí é um hábito, é uma balança, assim, digamos assim, é uma coisa que a gente conversou muito sobre isso no podcast anterior. A capacidade que o nosso cérebro tem de gerar modelos mentais. Foi um podcast muito legal, o podcast 25, a gente falou isso sobre a capacidade que o nosso cérebro tem de gerar modelos mentais. E esses modelos mentais são mapas. Mapas de como eu me guio na vida, mapas, a gente deu vários exemplos, por exemplo, eu tenho o meu modelo mental para conversar com a minha mãe. Com a minha mãe eu converso desse jeito. Não, com meu pai eu já converso de outro jeito. Com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, a gente tá vendo? E aí o nosso cérebro, essa máquina de ir criando esses modelos mentais, e depois que o modelo mental tá criado, pronto, fica fácil. O cérebro já sabe o que fazer, ele aperta o botão do piloto automático, liga aquele modelo, aquele mapa e segue aquela rotina e vai. Isso é maravilhoso, porque pensando como seres humanos e como raça, como um ser vivo, isso é o que, digamos assim, uma das grandes coisas que nos diferencia dos outros animais e que permite grandes conquistas do ser humano, levar o homem à lua, inventar um carro, alguma coisa, fazer outras coisas, outros feitos, né? Por exemplo, inventar um idioma, enfim. Tudo isso depende dessa nossa capacidade de criar modelos mentais. Sem isso, a gente não teria nada dessas conquistas. E até as conquistas mais pessoais, por exemplo, as coisas que eu faço no meu dia a dia, as coisas que eu faço tanto no meu corriqueiro, na minha casa, quanto coisas maiores. A gente depende dessa capacidade de gerar modelos mentais. Mas, porém, essa capacidade de criar modelos mentais também gera os nossos problemas. Porque, assim, é uma capacidade muito incrível que o nosso cérebro tem. E aí, o que ele faz? O nosso cérebro gosta de economizar energia. Né? Então, quando você está aprendendo uma coisa, por exemplo, aprendendo a andar de bicicleta, você vai ali tremendo em cima da bicicleta, às vezes com a rodinha ainda lá na roda de trás. Só que aí com o tempo você já não treme mais, já pedala, já vai sem as mãos, já faz umas piruetas, ou então pedala e até esquece do que está pedalando, está ali pensando em outras coisas, porque o seu cérebro criou um modelo mental de como andar de bicicleta, e não só um modelo mental. Tem uma trilha neural ali muito bem feita, e que depois que entra no piloto automático, por exemplo, a parte de se equilibrar na bicicleta, depois que você aprende, você não fica mais pensando, você está pensando, eu vou virar ali e tal, você está pensando em outras coisas. Isso entrou no automático, então está rodando no subconsciente. E o subconsciente gasta muito pouca energia para rodar esse automático. Inclusive, isso foi tema de um dos nossos podcasts, também. Acho que 23 ou 24, por aí. Por aí, depois do 20. Assiste desde o primeiro, que aí você acha. Por que eu estou falando isso? A gente vai entrando em automatismos. E eles são necessários para a nossa vida. Só que alguns automatismos, a gente parece que, aos poucos, algumas coisas, parece que a pessoa está vivendo como um zumbi. Ela não está mais presente para a própria vida, não está presente, por exemplo, uma refeição. Às vezes você vai num restaurante e está comendo uma comida maravilhosa, só que, por exemplo, já é, a 10ª vez que você vai nesse restaurante. E aí você nem presta mais atenção. A primeira vez que você foi lá, cortou aquele pedaço, daquela carne ou daquela comida que você gosta, colocou na boca. Meu Deus, que restaurante maravilhoso e tal. E aí você começou a voltar ali porque você gostou demais da primeira vez. Só que tudo o nosso cérebro bota no automático. Tudo. Até uma experiência extremamente agradável como essa, ele bota no automático. Ele quer, beleza, a Nathane gostou desse restaurante, gostou dessa comida, vou trazer ela aqui mais vezes. Até esse processo de decisão vai ficando no automático. E daqui a pouco você está sentado lá e comendo. E o movimento de levar a comida à boca é automático, o saborear já virou automático, engolir virou automático. E você não está mais nem presente. É por isso que a gente vê tanta gente falando assim, a rotina às vezes cansa, a rotina não sei o quê. Mas é justamente por não estar presente em cada coisa do dia a dia que a pessoa faz, né? Por exemplo, quando a gente passou por um treinamento uns tempos atrás, e isso me veio muito, né? Foi quando eu aprendi a estar presente em várias coisas do meu dia. E eu até falei pro Anderson que isso fez eu enxergar várias coisas de outra forma. Então, assim, e aí eu comecei a ter consciência de muitas coisas, né? Justamente voltar e trazer a
a beleza para a rotina, né? Eu gosto de rotina porque eu acho que organiza a gente muita coisa. E aí, uma das coisas que me fez trazer essa consciência, que eu tenho feito muito, é quando eu pratico alguma atividade física. Porque eu lembro dele falando que, por exemplo, quando você faz, né, um exercício repetitivo, às vezes aquilo ali tá tão no automático, você tá com a cabeça em outro lugar e tudo, que o efeito nem é tão bom quanto deveria ser. Quando você traz a consciência, por menor peso, carga que você faça, gente, isso é experiência própria, tá? Eu não estou falando porque eu vi alguém contando, não. É por mim mesmo. Eu podia pegar um pezinho, sei lá, vamos falar aqui um exercício de braço. Eu podia pegar um pezinho leve e quando eu colocava consciência do movimento que eu estava fazendo, dos meus músculos indo e voltando, né? Pensando na minha irrigação sanguínea dentro do meu corpo e tudo isso, assim, tem gente que vai falar assim, nossa, que viagem. Mas não é, estar consciente também faz parte. Isso me trouxe resultados muito melhores. Eu lembro que no dia que eu parei para fazer isso, no outro dia, gente, vocês não estão entendendo, não. Testem, depois vocês comentam aí no vídeo e falam pra gente como que foi. Porque... E aí daqui a pouco eu vou falar como que isso vai ser extremamente útil para quem tem uma fobia. Todo esse nosso papo aqui. E aí eu vou ensinar aqui, até o final do nosso podcast de hoje, vou ensinar realmente como que a pessoa pode usar isso para a fobia dela. Aí antes da gente chegar lá, se inscreva aqui no canal, já deixa um like no vídeo. Isso ajuda muito a gente aqui. Se você conhece alguém que tem uma fobia, indica o canal, fala para a pessoa se inscrever. Compartilhe esse conteúdo. Visite o nosso Instagram, que tem um conteúdo diferente também, né? Quem tá pelo YouTube ou pelo Facebook. Então, Nath, o que acontece? Na fobia, uma pessoa que é mais presente, por exemplo, essa moça que chegou para mim e tinha muita consciência já. A fobia dela a gente resolveu assim, porque assim, essa parte de ter consciência, qual é o gatilho que dispara a fobia, qual é a sensação que vem, qual é a emoção, realmente dá um nome para a emoção. A emoção que eu sinto é tal, é essa, é medo, é pânico, é pavor, desespero, dá um nome para a fobia. Ter consciência dos pensamentos que vêm. Me vem um pensamento disso, um pensamento de morte, um pensamento de que o cachorro vai correr e vai me morder, se for fobia de cachorro, por exemplo. Quais pensamentos vêm? Em que sequência esses pensamentos vêm? Vêm esses pensamentos e tendem a vir numa sequência X, assim. Então, nossa, quando a pessoa já tem essa consciência, o processo para ela, por exemplo, pegar o roteiro e acabar com a fobia é muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, e eu posso dizer que, inclusive, é o começo. E é um ótimo começo. A pessoa gerar consciência e ela realmente saber descrever minuciosamente a fobia dela. Fala assim, não, eu tenho uma fobia, ou eu tenho um medo muito forte, e ele acontece desse jeito assim, Anderson, acontece isso. Porque sabe quando você vai e destrincha uma coisa e consegue entender os detalhes, aí de repente você consegue enxergar até o botão que aperta e dispara a fobia. Você fala, e se eu mudar esse botão de lugar aqui? E se eu der um jeito para esse botão não ser apertado? Sabe? Sabe quando você enxerga realmente as estruturas de alguma coisa e você olha aquela engrenagem que está fora do lugar? Não, já sei. É só pegar isso aqui, ajustar e pronto. As coisas vão voltar a funcionar. É exatamente isso. Quando a pessoa está criando consciência da fobia dela, ela está gerando essa clareza da máquina, vamos supor assim, dessa metáfora aqui de uma máquina que está funcionando mal, e aí ela está gerando clareza, até que chega um ponto que fala, caramba, já sei. É aqui que começa o medo, é aqui é o ponto. Aí a pessoa, de repente, às vezes até sozinha, ela pode falar, já sei o que eu posso fazer para mudar isso. Então, isso serve para um monte de coisas na vida, né? Você ter clareza de um problema que você está enfrentando. Tem vários métodos aí, inclusive empresariais, de você precisa tomar uma decisão importante na empresa. Aí você segue lá um roteiro, umas perguntas que você tem que responder, por exemplo, matriz SWOT, onde você vê quais são as ameaças que tem para a empresa, quais são as oportunidades. O que isso está fazendo essas perguntas? Gerando clareza. Gerando clareza, por exemplo, no ambiente empresarial. Você está gerando clareza, quais são as ameaças para a empresa, quais são as oportunidades que tem, quais são as oportunidades internas, externas e por aí vai. Tem vários modelos desses daí. Mas, basicamente, o que esses modelos fazem é trazer perguntas que colocam o seu foco para achar respostas
que talvez estejam passando desapercebidas. Não é que as informações não estavam lá. Tanto não é que a pessoa clareza, né? a pessoa só não tinha clareza. Porque esses exercícios, igual, por exemplo, da matriz SWOT, pega lá, tem uma sequência de perguntas e você vai respondendo. Você não precisa entrar na internet para achar a resposta, não. As respostas você tira da sua cabeça. Então, assim, é realmente um processo de gerar clareza, não é de inventar. Eu não estou inventando nem criando nada, eu estou gerando clareza. E quando uma pessoa olha para a própria fobia, para os próprios medos, ela não está inventando nada, inventando uma técnica que não. Digamos assim, a técnica talvez seja as perguntas que as pessoas estão se fazendo, mas não tem uma criação, algo novo que eu estou fazendo aqui. Não, eu estou só investigando coisas que já estão aqui. E aí, voltando lá naquela questão que a gente estava conversando sobre ficar presente e tudo, você falou sobre o exercício, né? Tem até um experimento que você falou assim, gente, eu estou falando da minha experiência. Sim. Só que assim, tem a sua experiência e eu quero falar de experimento também, exatamente com o que você fez, que é o quê? Eles fizeram um experimento, pegou um grupo de pessoas, e aí coisa bem científica mesmo. Pegou um grupo de pessoas e colocaram para fazer exercício físico. Tipo um exercício de flexão de braço. E aí pegaram outro grupo de pessoas e pediram para elas só imaginarem que estavam fazendo flexão de braço, sem fazer o exercício. O grupo que fez o exercício com o aparelho mesmo, ou com o peso, normal. Depois de algumas semanas, eles mediram a massa muscular, tinha aumentado em X%. O grupo que só fez na imaginação também aumentou a massa muscular. Só imaginando, fazendo exercício. Mas olha, gente, isso não quer dizer que vocês podem ficar sentados no sofá e sem fazer nada, não. Gente, tem que fazer exercício de verdade. Mas, e aí? Isso que você falou, por exemplo, eu estava lá fazendo exercício físico, meio que vai entrando, depois de algum tempo, entra no modo automático. Só que quando você traz a consciência de novo para o que você está fazendo, deixa eu prestar realmente atenção aqui no movimento do meu braço, qual é o músculo que está mexendo mesmo, onde eu estou sentindo mais pressão do peso do negócio que eu estou empurrando. Agora, quando eu volto, deixa eu prestar também atenção na minha respiração. Nossa, Anderson, mas aí dá muito trabalho, sim, dá um trabalho tremendo, inclusive trabalho mental. Só que o exercício ele é muito bem executado e a resposta muscular é muito maior. Sim. Já vi experimentos também, por exemplo, com músicos. E aí eu estou falando músicos de alta performance, assim, por exemplo, ganhadores de prêmios, músicos premiados. E aí eles foram estudar, os pesquisadores foram estudar na origem, né? Foram lá, por exemplo, na Europa lá tinha a escola de música que era de onde saíam os melhores músicos, né? E aí, especificamente, o estudo seguiu os violinistas. Não sei se é essa a palavra certa, não. Eles identificaram esse padrão mental naqueles que eram sempre os que se destacavam. Eles não eram assim, estudavam sim muitas horas, praticavam sim muitas horas, só que tinha, por exemplo, alguns que a média vou lembrar o número exato, a média dos que se destacavam estudavam 4 horas por dia a 6, de 4 a 6 horas por dia o instrumento, lá, tocando violino ou estudando, enfim, praticando. Aí eles viram que tinha gente que chegava a praticar 9 horas por dia e às vezes não tinha o mesmo resultado, não chegava ao sucesso, não chegava a realmente uma prática excelência, não chegava a um nível de excelência tocando violino. E às vezes tinha alguns que com 4 horas, 5 horas se destacavam. Aí qual era a tendência por exemplo, dos professores e do pessoal da área? Falou, não, é porque a pessoa já é um gênio, já tinha uma tendência e tal de uma genialidade musical. Aí os pesquisadores, né, não, vamos ver, eu quero saber de onde vem essa genialidade, então. E aí, investigando e fazendo entrevistas, o que eles falavam? Esses que com menos horas, às vezes até com 3 horas, conseguia chegar a um nível de excelência. Muito repetidamente eles viram alguns deles falando isso. Quando eu estou treinando, eu realmente fico prestando atenção na pressão que o meu dedo está fazendo aqui na corda, no movimento que o meu braço está fazendo. Eu não fico só tocando. Eu fico prestando atenção até na minha respiração, na minha postura. Eu presto atenção em cada detalhe do que eu estou fazendo. Às vezes eu faço até um movimento que deveria ser rápido, eu desacelero,
para eu conseguir prestar atenção, faço bem devagar e depois eu acelero para o ritmo normal e tudo. A importância de estar presente. De estar né? presente. Então, assim, a gente consegue enxergar que estar presente não é só para uma atividade física, né? Se você quer um resultado melhor, é para tudo. Para tudo. Para todas as áreas, inclusive para a fobia. Para a fobia. Até para ser feliz. Sim, exatamente. Porque boa parte do sentimento de infelicidade é estar ausente da própria vida. A pessoa, por exemplo, igual a gente estava falando, uma coisa assim, por exemplo... Acabou o podcast. Que é isso aí? Mas imagina, por exemplo, eu tava falando, dando aquela... A Natane foi no restaurante pela 10ª vez, o restaurante que ela gosta, mas agora tá no automático, só engolindo a comida. É uma comida maravilhosa, mas não tá nem mais presente. Olha só, às vezes é uma coisa banal, como comer, às vezes até dentro de casa. Você tá em casa, comendo a sua comida favorita. De repente, arroz com feijão e bife e batata frita. E aí a pessoa já falou, que a gente já sentiu o cheiro, né? Ainda mais agora, meio-dia, falando de comida. Não é? A pessoa tá ali, comendo a comida que ela mais gosta, só que às vezes entrou no automático. Qual o automático? Cortar, levar a comida à boca, engolir, mastigar, engolir. Tem gente que nem mastiga, só engole. Entra no automático e aí a vida vai perdendo o brilho. Sim. Porque a pessoa não está justamente presente, inclusive para as coisas que gosta. Para as coisas que gosta. E aí está ausente. Às vezes está na presença de uma pessoa que gosta muito, só que está ausente. Está aqui presente do lado, fisicamente. Eu estou do lado da minha esposa, estou aqui no mesmo ambiente com meus filhos. E aí não precisa nem falar, né, do maior assaltante de presença, que é o celular. Sim. Como que o celular realmente rouba a nossa presença e literalmente nos leva para outro lugar. De repente eu tô vendo aqui a foto de uma pessoa na praia, e aí quando eu tô aqui olhando um monte de foto de gente postando foto na praia, não sei o que lá, e aí sendo que o mar tá bem aqui na minha frente. É verdade. Às vezes, como eu já vi isso, eu viajo com meus amigos e assim, eles no celular, e como eu tento ficar mais presente, aí eu consigo perceber, inclusive um benefício de você aprender a ficar mais presente. E aí a gente vai, isso que eu quero ensinar hoje. O que as pessoas podem fazer para ficar mais presentes. É um treino. Como é que elas treinam ficar automaticamente mais presentes? Olha que legal. Já que o nosso cérebro tem a capacidade de gerar modelos mentais e me botar no modo automático, beleza, eu vou criar mais um aqui. Automaticamente eu quero ficar mais presente. Isso é muito Nossa, bom. isso é muito legal. Nos dias de hoje é muito comum, né? Sim. Essa ausência. E uma outra coisa assim que a pandemia também trouxe foi clareza para muitas pessoas, né? Principalmente no primeiro momento de ter que ficar em casa, né? De ter que ficar mais tempo em casa. Eu acho que assim as pessoas, talvez de uma forma não tão consciente, começaram a prestar atenção mais em coisas que tinha em casa, né? Coisas para fazer, coisas para não fazer, para apreciar dentro da própria casa, que aquela correria, aquela coisa do dia a dia não deixava a pessoa perceber, né? E por isso que tantas coisas aconteceram no decorrer da pandemia, né? E trazer essa consciência para estar presente, né? E prestar atenção, isso também. Talvez a pessoa até agora, talvez assistindo, vai falar, nossa, é mesmo. Depois da pandemia, caramba, eu prestei atenção nisso na minha casa, no meu relacionamento com meu marido, com meu filho, com isso, com aquilo. A pessoa começou a reformar o apartamento. Nossa, é mesmo, eu trouxe consciência. Tá precisando pintar essa parede aqui. E agora, assim, para as pessoas. Vamos lá, então. O que as pessoas podem fazer para treinar a mente a ficar mais presente? No início, vai precisar de repetição. De repente, você colocar um alarme para te lembrar disso, ou então criar uma âncora. Olha que legal. E aí a gente já falou de ancoragem aqui, mas assim, volta lá, procura o podcast sobre ancoragem, mas basicamente, como é que a gente pode usar aquele processo de ancoragem para te lembrar de ficar presente? Olha para alguma coisa, vou dar um exemplo, que eu faço muito, e aí já virou automático. Eu moro no 16º andar e... Não, 16º é aqui, no podcast. Lá em casa é no 10º andar. Mas, ou seja, eu pego o elevador todo dia. Tanto aqui para vir para o podcast, tanto para ir para casa. Que a gente chega no elevador, aperta o botão e tem que ficar esperando. Eu falei, caramba, eu vou usar isso aqui como um gatilho mental para me lembrar de ficar presente. E aí, por exemplo, já reparou, até mesmo, por exemplo, você que está aí sentado ou em pé, na posição que você tiver, presta atenção
nos micromovimentos que o seu corpo está fazendo agora. Do jeito que você está, mesmo que você esteja totalmente imóvel, parado. O corpo está fazendo um monte de movimento para te manter parado. Às vezes, se você, principalmente em pé. Em pé, então, porque, imagina, se manter equilibrado em pé, o corpo o tempo todo está fazendo microajustes em todo lugar para manter a pessoa em pé, só para te manter em pé. Aí começa a prestar atenção nisso. Que movimentos que meu corpo está fazendo agora, mesmo estando parado? Às vezes o movimento da respiração, às vezes tensões, às vezes uma tensão que você não estava nem prestando atenção, uma dorzinha. Não tenta mudar essa dor agora, não. Daqui a pouco você cuida dela, mas só presta atenção. Caramba, tá doendo aqui nas costas em tal lugar. Ou caramba, então um desconforto aqui em tal lugar. Ou sente a pressão, se você estiver em pé, sente a pressão que o seu pé está fazendo contra o chão. Se estiver sentado, preste atenção na pressão que o seu corpo está fazendo contra a cadeira ou contra o sofá. E aí, vai levando a sua atenção agora para... Se você estiver realmente em um lugar onde você possa fazer isso, preste atenção na sua respiração e principalmente ela aqui na barriga. Por que na barriga? Antigamente tinha hoje eu não escuto mais isso. As pessoas respira, estufa o peito e tal, puxa o ar, levanta o peito. É melhor, assim, por exemplo, se for para fazer um exercício físico, tá, tudo bem, respiração mais aqui no peito, bom. Mas para esse exercício de ficar presente, preste mais atenção na respiração, inclusive incentive a sua respiração a ir mais para a barriga. Tipo, já viu o bebezinho dormindo? A barriga vai lá em cima e volta, e murcha, você vê, né? A barriguinha subindo e descendo. Tenta respirar igual um bebezinho, levantando a barriga. Tem gente que tem dificuldade de prestar atenção. Então você pode colocar a mão, uma das mãos aqui na barriga, que aí com a sua mão você vai sentir esse movimento de subir e descer. E começa a prestar atenção. Tem gente que vai sentir, às vezes, também o ombro levantar um pouco aqui, as costelas mexer um pouco na respiração. A respiração é uma ótima âncora, um ótimo lugar onde você pode se ancorar para ficar mais presente. O que acontece? A respiração está com você desde que você nasceu. E ela vai te acompanhar a sua vida inteira até o último dia. Ela está com a gente sempre. Sempre, sempre. A nossa vida inteira a gente tem isso. E aí, se você começa a prestar atenção, e é outra coisa, é uma coisa automática. Você pode até controlar a sua respiração num determinado momento, mas tenta seguir a sua respiração agora sem controlar ela. Deixa ela fluir e só nota. O ar está entrando, o ar está saindo. Isso ajuda a gente a ficar presente. Se alguém fez agora acompanhando, provavelmente esqueceu de alguma coisa que estava pensando, provavelmente se estava com alguma ansiedade, talvez essa ansiedade tenha baixado um pouquinho. Se essa pessoa estava ansiosa com alguma coisa que vai acontecer daqui a pouco, se realmente começou a prestar atenção no corpo, o que acontece? Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade ela tem uma referência temporal no futuro. A gente já explicou isso aqui no podcast também. E aí você está com a sua mente num futuro próximo que vai acontecer me gerando ansiedade. Quando você traz a sua mente para o corpo, estou prestando atenção aqui na minha respiração, nos movimentos que meu corpo está fazendo, micromovimentos que meu corpo está fazendo, isso te traz para o presente. É impossível sentir ansiedade quando você está prestando atenção no momento presente. Foi uma coisa que a gente falou no podcast número 1. As emoções têm blocos que montam uma emoção, blocos mesmo, assim. Tem esse bloco, tem esse. Quando você junta isso, pronto, você tem uma emoção. Um dos blocos da ansiedade é o referencial no futuro. Se você traz a sua mente para o presente, pronto, não tem como sentir ansiedade prestando atenção no momento presente. Verdade. Quer ver uma outra emoção que você quebra quando você vem para o presente? Mágoa, rancor, remorso. Por quê? A referência temporal da mágoa, do remorso, do rancor... Do passado. É um referencial no passado. Sentimento de culpa. É tudo o quê? Coisas que aconteceram e eu estou lembrando desse meu passado, uma coisa que eu me arrependi de ter feito, uma coisa que fizeram comigo e eu estou guardando mágoa. Tá vendo que está tudo no passado? E aí, para sentir esses sentimentos, eu tenho que voltar lá. Ou então, levemente, estar me conectando com esse passado para sentir. Seja um arrependimento, uma mágoa. Quando eu trago a minha mente para o presente, estou prestando atenção aqui na temperatura aqui da sala, estou prestando atenção na minha respiração. De repente, se eu estou num lugar agradável, por exemplo, uma praia, estou escutando o barulho do mar, estou sentindo meu pé na areia,
tô sentindo a temperatura do sol batendo na minha pele. Não tem como sentir esses sentimentos de mágoa, de rancor, de sei lá o que. Mágoa, rancor, arrependimento, enfim, emoções que me remetem ao passado, automaticamente elas vão ser desligadas. Nem que seja por um momento, nem que seja para você respirar um pouquinho aliviado delas. Enquanto você estiver ali presente, não tem como sentir essas emoções. Justamente porque o bloco, por exemplo, ansiedade, um dos blocos que monta a ansiedade é uma referência temporal no futuro. Um dos blocos que marca e que controla por exemplo, um rancor ou um arrependimento, é uma referência no passado. Se a minha mente está no presente, não tem como sentir essas emoções. E aí, caramba, olha um outro benefício para a fobia, para quem está aprendendo a ficar presente. A pessoa está treinando a mente, né? Sim. Igual você, estou lá fazendo meu exercício, estou presente. Estou aqui fazendo uma coisa agradável, como uma refeição, ou desfrutando a presença da minha família e tudo, estou presente aqui. Por exemplo, começa a seguir a respiração. Estou aqui, estou conversando com as pessoas e estou conversando com você, mas ao mesmo tempo estou prestando atenção no peso do meu braço aqui sobre a mesa. Isso me ajuda a ficar mais presente. Estou prestando atenção agora no peso do meu corpo sobre a cadeira. Isso me ajuda a ficar mais presente. E aí a gente falou lá de ganchos. A pessoa pode criar ganchos que façam ela lembrar de ficar presente. Um meu é o elevador. Eu comecei a treinar isso. Beleza, toda vez que eu estiver na frente do elevador, quando eu apertar o botão, eu vou ficar aqui prestando atenção. Por exemplo, o peso que o meu corpo está fazendo sobre o meu pé e o meu pé pressionando o chão. Caramba, isso te traz para o momento presente imediatamente. E aí eu fico ali em frente ao elevador, vou ter que esperar ali, às vezes 10 segundos, 1 minuto, às vezes demora pra caramba o elevador. E eu fico presente. Caramba, tem um negócio incrível que acontece quando você tem pequenos momentos no seu dia a dia que você fica presente. Sim. Você sabe disso, né? Muda o seu dia, né? Muda completamente a sua visão de pequenas coisas, né? Que você faz no automático. Muda completamente. Gente, começa a fazer para vocês terem consciência de quanta coisa boa tem durante o dia que a gente está no automático. E para a fobia? Sim. Como trazer essa consciência para a fobia para ajudar? Olha só. A pessoa vai aprender a ficar mais presente com esse treinamento. E aí daqui a pouco vou até falar um pouco mais sobre esse treinamento, de como aprender a ficar mais presente. Mas beleza, vamos dizer que a pessoa já está cada vez mais presente para a vida, para as coisas boas e tudo. Vamos treinar com coisa boa, né? Por exemplo, uma refeição agradável, uma pessoa agradável, vai treinando. Algum momento, infelizmente, a sua fobia vai ser disparada. Né? Mesmo que seja uma coisa que aparece raramente, seja uma fobia de altura, ou de carro, de viajar, fobia de pegar um avião, por exemplo, uma hora essa fobia vai ser disparada. Você vai estar muito mais presente. E aí, as pessoas vão começar a falar assim, caramba, eu comecei a notar um monte de pensamentos, uma enxurrada de pensamentos que passam na minha cabeça na hora da fobia e que eu não tinha consciência disso, que eu penso tanta coisa. Rotineiramente eu vejo as pessoas falarem assim, caramba, me vem uns pensamentos de morte. Assim, de que aquilo vai me matar, mas é uma coisa banal, é fobia de uma lagartixa, é fobia de barata, assim, é um bicho nojento pra caramba, mas não vou morrer daquilo. Aí, Anderson, eu tô ficando doida, porque eu sei que isso não vai me matar, mas os pensamentos que vêm é de morte. Eu, não, calma, não, isso não é coisa de gente doida, não, isso é coisa de gente bem normal. Tem muita gente que sofre disso, é só porque as pessoas escondem. Ninguém senta numa mesa de bar para ficar falando, eu tenho fobia e tal. Não, as pessoas tendem a esconder, mas tem muita gente com fobia. Por isso que a gente está aqui falando disso. E aí, beleza. Começa a vir essa consciência. Caramba, Anderson, tá vindo um monte de pensamentos. E aí daqui a pouco acontece mais uma vez, se for uma fobia que acontece rotineiramente, a pessoa tem que enfrentar a fobia rotineiramente, a pessoa vai gerar muita clareza. E aí, de repente, ela fala, Anderson, eu sei quais são os pensamentos que vêm. Eu sei, inclusive, a sequência que eles vêm na minha cabeça quando acontece a fobia. Eu, inclusive, consigo dizer assim, primeiro vem esse pensamento, aí começa a vir um frio na barriga. Aí depois vem esse pensamento, aí já começa a tremer as pernas. Aí vem esse pensamento, aí já começa a espalhar para o corpo inteiro. E aí quando vem esse pensamento aqui, eu já estou quase desmaiando.
Nossa, a pessoa desvendar isso, essa sequência, essa chave, os gatilhos que vão disparando a fobia, nossa, já é um passo enorme, enorme, enorme para a pessoa acabar com a fobia dela. E então, vamos lá, depois dessa explicação, me veio aqui uma pergunta. A pessoa toma consciência, né? Igual você falou, ela consegue saber a sequência do que ela sente, do que ela pensa. Depois que ela toma consciência de tudo isso, depois que ela está presente para esses sentimentos, o que ela faz? O que ela faz com esse tanto de informação que ela tem? Segura aí, eu vou chegar lá. Vamos deixar o melhor pro final. Olha só, beleza, a pessoa gerou essa consciência. Aí vamos voltar um passo antes. Como é que a pessoa treina para ter essa consciência? Eu falei que, se você coloca, por exemplo, eu coloquei um gatilho lá no elevador. Quando eu chego no elevador, eu lembro de prestar atenção no meu corpo para ficar presente. Coloca outros. Se você tem mania de assaltar a geladeira à noite, coloca um gatilho mental. Cara, todas as vezes que eu pegar nessa geladeira, seja à noite ou de dia, eu vou prestar atenção, por exemplo, no jeito que eu pego na maçaneta aqui da geladeira para abrir, sentir o ar frio que bate no rosto quando abre a geladeira e tudo. E aí vai colocando esses gatilhos em coisas que sejam rotineiras e que mesmo igual ao elevador, dura 10 segundos. Nossa, isso faz uma diferença incrível. Você ter, por exemplo, 3 a 4 vezes no seu dia que tem uma coisa que dispara e te lembre de ficar presente. Seja escovar os dentes, seja pegar um elevador, seja levantar para beber uma água, alguma coisa assim. Que pelo menos 3 a 4 vezes no dia você lembre de ficar presente. Sim. Isso, aí o que acontece? Seu cérebro está criando um modelo mental e um automatismo de ficar presente. O subconsciente está dizendo, opa, beleza, já estou pegando a manha. Você quer ficar presente, né? Então, vou colocar isso aqui no automático. E aí, cada vez mais a pessoa vai ficando cada vez mais presente. E aí a gente está falando de ficar presente para coisas banais. Ficar presente para o corpo, ficar presente para a respiração. Só que aí, de repente, a pessoa está mais presente para o relacionamento dela, está mais presente para os filhos, está mais presente no trabalho, está mais presente para os próprios sentimentos, para a própria vida. E aí a pessoa começa a enxergar coisas que estão incomodando ela vai lá e resolve. Sim. Sei lá, às vezes até uma coisa banal. Caramba, isso aqui está me incomodando há tanto tempo aqui em casa. Não, vamos tirar esse lixo aqui, junta tudo, pega, põe numa sacola ou então essas roupas aqui, vou doar e tal. Sim. Porque você está mais presente para as coisas. E aí, como isso tem um poder incrível de mudar a vida, estar presente. Caramba, você está mais presente para o seu relacionamento. Tem uma coisa ali, um ruídozinho que estava tão fácil de resolver. Um probleminha banal que estava atrapalhando a vida do casal. E às vezes, caramba, era só eu ficar mais presente para isso daqui que eu... Quando eu fiquei presente, eu fui lá e resolvi. Caramba, meu filho estava... Era só... não tem nem que um problema para achar. É só ficar mais presente que isso já é a solução. Ficar mais presente para os filhos já é 50% da solução. Então, só que você está treinando com coisas banais. Treinando com a respiração, treinando com a sensação do toque do corpo com a cadeira. E aí só que o cérebro, ele aprende. Você quer ficar presente? Beleza, já sei. Então, tô botando no automático aqui, ficar presente. E aí, para a fobia... beleza, a pessoa agora sabe qual é a sequência dos pensamentos, sabe quais, igual a gente foi descrevendo, que vem essa emoção, depois vem essa, e depois eu tô morrendo aqui de medo. Primeiro, a pessoa vai ter que fazer esse passo de aprender a ficar mais presente e se conectar. E aí, beleza, Anderson, agora sim, eu enxergo a minha fobia com tremenda clareza. É como se estivesse diante dos meus olhos aqui, ou então até consigo descrever num papel... Assim, isso, acontece isso, e aí daqui no final eu tô para morrer de pânico, de medo. Beleza. Pode acontecer duas coisas. Uma, a própria pessoa pode achar a solução. Fala, caramba, eu já sei qual que é o gatilho, o primeirinho, o primordial que dispara a minha fobia e daqui para frente a ladeira abaixo. Beleza, achei o meu gatilho lá, o primeirinho de todos onde começa. Às vezes é o próprio bicho que aparece, às vezes Mas, às vezes, a pessoa, por exemplo, tem fobia de altura e, às vezes, por incrível que pareça, o principal gatilho não é o lugar, não é a altura. Às vezes, tem alguma coisa que acontece antes, dentro da mente, que é um próprio gatilho interno, que é disparado, uma coisa pequenininha. Às vezes, é um pensamento mínimo. Começou esse pensamento, a pessoa começa a prestar atenção na altura,
começa a imaginar que vai cair dali, começa a imaginar vir cenas de, sei lá, e se eu tropeçar e cair, e aí alguém esbarrar em mim, eu vou cair daqui e tal. Sim. Aí a pessoa vai, volta e acha. Então pode acontecer isso, da pessoa mesmo achar esse gatilho e ela mesma mudar. Então, não, quer saber? Ao invés de ficar pensando nisso aqui, vou pensar X coisa diferente. Tem gente que consegue realmente ir lá e mudar. Não, daqui para frente não vou mais pensar isso, vou pensar outra coisa diferente. Ou se vir esse pensamento, logo em seguida eu vou pensar outra coisa. Por exemplo, eu não posso impedir... Tem uma metáfora que fala assim, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles pousem e façam um ninho na sua cabeça. A mesma coisa do pensamento. Você não pode impedir que pensamentos venham, mas você pode impedir que eles continuem ali rodando. Então, veio um pensamento? Beleza. Logo em seguida, vamos pensar outra coisa. Tem muita gente que faz isso. Me veio aquele meu primeirinho pensamento do medo de altura. Beleza. Quando ele vier, logo em seguida, eu vou pensar isso que vai me ajudar. Aí isso, eu não quero nem dar exemplo, porque cada um cria o seu isso. Sim. Tipo, eu vou pensar isso, que isso vai me ajudar a me sentir mais seguro. Aí a pessoa está quebrando essa corrente lá no iniciozinho. Não é quando o medo já se instalou, não. É lá no início. Ela conseguiu voltar tanto que ela está no iniciozinho e ela achou uma forma de quebrar esse início para a fobia nem começar. Sim. Então, tem muita gente que às vezes consegue isso sozinho. Só de ficar, olha só, só de ficar mais presente. Mas eu tendo a acreditar que a maioria vai precisar realmente de método, de técnica. E aí, nossa, aqui no podcast a gente está falando muito disso. A gente já falou nos podcasts anteriores de técnicas, de método, de, por exemplo, se a pessoa achar qual é o referencial da fobia, uma memória referencial que fala assim, que essa aqui é a minha memória primordial e ela que me diz como eu devo agir em relação à fobia. Às vezes é um evento fóbico muito forte, ou às vezes foi a primeira vez. Aí a pessoa tem que achar, e aí ficar mais presente vai ajudar isso. Ela achar qual foi o momento realmente que a fobia criou um referencial ali, aí usa aquela técnica de rebobinar a fita e passar o filmezinho ao contrário, isso vai mudar o referencial. Ou então não, a pessoa achou o gatilho principal que dispara a fobia. Aí ela pode usar aquela técnica do colapso de âncoras, que a gente também ensinou aqui lá no episódio de ancoragem, para retirar a emoção do gatilho. Então o gatilho acontece, mas é como se eu apertasse o gatilho da arma e não acontecesse nada. Não tivesse bala. É como se não tivesse mais as balas lá dentro, não dispara. Então, assim, o gatilho continua sendo acionado, mas a explosão emocional não vem mais. Então, tirou a munição. Isso. Não tem o gatilho acontece. Por exemplo, a barata ainda aparece. O lugar alto ainda surge para eu poder atravessar. Ou seja, o gatilho está acontecendo, que é a barata, o cachorro, o lugar alto. Mas a explosão emocional, que é a munição, não está mais ali. E aí, por exemplo, o colapso de âncoras que a gente ensinou, ele serve para isso. Para desmuniciar essa emoção dali, o gatilho vai acontecer. Eu não tenho controle sobre o gatilho. Algumas situações eu até tenho, porque podem existir gatilhos que são gatilhos mentais, gatilhos internos. Se for esse tipo de gatilho, eu vou lá e retiro eles. Mas muitos gatilhos são externos, são coisas que estão acontecendo do lado de fora, que eu não tenho controle. Então eu tiro a emoção. Ficar presente vai ser uma evolução enorme para quem tem uma fobia. Realmente. E para a vida. E aí, você foi falando, eu fui voltando aqui nos podcasts anteriores, né? Então, assim, hoje a gente deu uma informação para as pessoas saberem como estar presente e como isso pode beneficiar para a fobia e para outras áreas da vida dela, né? Mas principalmente para a fobia, porque ela pode começar trazendo isso em outras áreas, e aí quando ela vê que ela tem aquela consciência, ela já ir colocando na fobia, Exatamente. né? Porque às vezes as pessoas podem ter um pouco de dificuldade de fazer isso direto na fobia, né? Então, assim, colocar em outras coisas corriqueiras do dia a dia e aplicar na fobia. E voltar nos podcasts e ver as outras milhões de informações que a gente deu aqui, que ela também pode aplicar e que ela também consegue fazer. Sim, às vezes a gente fala aqui, por exemplo, de uma fobia específica. Hoje a gente falou pouco de fobia. Mas, por exemplo, teve dia que a gente falou aqui muito sobre fobia de altura. Sim. Teve outro dia que a gente falou muito sobre fobia de bichos, como barata. Se alguém tiver fobia de barata, assiste o podcast 2 ou 3. Assiste lá. Que nós falamos muito sobre
a fobia que a Natane tinha de barata. É bem legal, pode assistir. E não vai aparecer nenhuma barata na tela lá. Eu exigi isso da editora. Eu falei, Natasha, não coloca imagem de barata, porque senão o pessoal vai sair correndo. Então não coloca, pode ir lá tranquilo que não vai aparecer nenhuma barata na tela. É isso. Nossa, se as pessoas treinarem isso e aprenderem a ficar presentes, nossa, já vai ser um benefício enorme e assim um passo gigantesco na direção de acabar com a fobia. Então, é isso, né? Por hoje é só. Encerramos o nosso podcast por hoje e não esqueçam de seguir a gente nos nossos canais. Tchau, galera. Tchau, gente.